Muito bem, estamos de volta com essa imagem do Diga Sim para a nossa agenda da Milícia da Imaculada de 2017. Você é o nosso convidado especial, claro, a comemorar conosco 100 anos da Milícia da Imaculada no mundo. E também, o ano que vem, nós vamos comemorar 30 anos de milícia no Brasil. Então, é muita história, né? E a gente sabe que o que é de Deus permanece. E prova disso é tanto tempo que a Milícia da Imaculada está em plena atividade na Igreja Católica Apostólica Romana. E olha só, gente, essa agenda vem em número limitado. Então, se você quiser adquirir a sua, você pode ligar no 3349-1015 ou no 3384-3503 e adquirir a sua. Como eu disse, né? Como eu sempre digo aqui, essa agenda é apenas um pretexto para a gente poder estar mais perto de você. Você vai anotar aí suas informações, né, no ano que vem. E aí, anotando as informações, você vai lembrar de nós e vai rezar por nós, né? Afinal de contas, você está olhando ali a revista da Milícia da Imaculada. De repente, você marca ali, né, o dia que você tem que fazer a sua contribuição também para continuar nos ajudando. É a Milícia da Imaculada fazendo tudo de melhor para você. Gente, a agenda tá linda, 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 tá bom? Você corre o risco de ficar sem. Então, tem que ligar no 3349-1015 ou então no 3384-3503. E hoje nós estamos falando sobre o cristão e a morte. Padre Reginaldo Padilha está aqui com a gente de novo, redentorista. Veio celebrar hoje cedo, né, padre? Cedinho. Terça-feira você gosta, né? É o seu dia, né? Terça-feira nós temos um carinho muito especial pela milícia, né? Aliás, 30 anos de história, 30 anos de experiência. Né? O ano que vem tanta coisa bonita vai acontecer, né? 2017 é o ano de Nossa Senhora, né? 30 anos da milícia, os 300 anos de Aparecida, os 100 anos de Nossa Senhora de Fátima. 100 anos da Milícia da Imaculada no mundo. No mundo, tanta coisa bonita e que bom que a gente pode participar disso, né? É verdade. Somos felizardos. É verdade, padre. Padre, nós temos perguntas aqui. Ó. A Giselda pergunta assim, ela é de São Conrado. Obrigada, viu, Giselda, pela sua participação. Ela quer saber se quem morre, né, a alma de quem morre pode ajudar os que ficaram. Dona Giselda, obrigado pela sua pergunta. Nós sempre lembramos da pessoa com carinho, né? Nós sempre, que faz parte da família, ou tinha uma amizade muito grande, né? O que nós fazemos é rezar pelo descanso eterno, né? Quem está de lá não pode vir para cá, né? Ela não vem aparecer em sonho, por exemplo, para você e ajudar em alguma situação que tire a sua experiência pessoal do dia a dia. Não, a gente reza pela pessoa que faleceu, porque nós acreditamos que ela convive na experiência do convívio dos santos, né? É uma santa que se santificou pela graça do sacramento batismal, né? Peça intercessão para que lá do alto ela continue iluminando, santificando, mas ajudando nas coisas do dia a dia. Não dá, né? Com passe de mágica é meio impossível. A Tereza, também do Cabreúva, ela pergunta assim: desde que eu não sei quem que é que faleceu. Desde que alguém faleceu, tem sonhos todas as noites. Será que ficou devendo alguma coisa para essa falecida? Acho que é uma mulher, né? Desde que uma pessoa faleceu, ela sonha com a pessoa todas as noites. Será que ela ficou devendo alguma coisa? É meio difícil eu responder por você se você ficou devendo ou não, né? Mas o sonhar com a pessoa amada, o sonhar com aquele ente querido que nos deixou, isso é normal, né? É sinal que ele era uma pessoa querida. Agora, a senhora deve fazer uma reflexão na sua vida, acender uma vela para essa pessoa, rezar por essa pessoa, né? Oferecer uma celebração da Eucaristia por essa pessoa, pelo descanso dela, né? E aquilo que você fez ou deixou de fazer, né? Que você possa ser sempre um sinal de graça para aqueles que estão hoje ao seu lado, seja na vida pessoal, na vida familiar e naquelas pessoas que fazem parte do seu dia a dia. Ô padre, muita gente critica, né, nós católicos, porque nós vamos ao cemitério. Por que a gente vai ao cemitério visitar, né, o túmulo? Tem gente que vai esporadicamente para limpar, né? Mas, por exemplo, amanhã, dia de finados, vai ter celebração durante o dia inteiro nos nossos... São 2 celebrações nos nossos 10 cemitérios aqui em Campo Grande. Vai ser uma de manhã e uma de tarde, né? Então, nós somos convidados a ir até esse local, participar da celebração. Por que a gente tem que ir? O cemitério nos dá uma tradição muito antiga de fazer as nossas experiências nesse dia, onde ele é todo dedicado aos nossos fiéis defuntos, né? É um momento onde nós vamos lá, não somente para ficar lembrando daquilo que deixou ou não deixou de fazer, mas para lembrar com carinho daquela pessoa que participou da nossa vida de alguma maneira. Talvez essa pessoa foi uma pessoa que te deu uma palavra amiga quando você precisou,
um puxão de orelha, por que não? Né? E são esses sentimentos que nós guardamos no íntimo de nosso coração, daquelas pessoas que partiram e um dia fizeram experiência do dia a dia comigo. Né? Então nós vamos lá para rezar pela pessoa, nós vamos lá para pedir com respeito para que cada dia mais nós sejamos um sinal de graça, um sinal de amor e respeito por aquela pessoa que faleceu, né, no sentido de comunhão, de graça e de amor. Tá certo. Agora, padre, a gente estava falando aqui que a morte é apenas, né? A morte para nós, a gente sabe que a morte existe, mas nós não focamos na morte. Nós focamos na ressurreição. O que isso significa para nós? Nós temos na nossa tradição cristã a ressurreição como a graça maior. Jesus ressuscitou o terceiro dia, né? Então nós não ficamos presos naquilo que a morte o deixar de existir, né? Como se houvesse uma cortina escura e a partir daquele momento nada vai ter mais, né? A morte, ela é a passagem para uma vida definitiva, né? E a ressurreição é essa vida definitiva, a vida concreta no paraíso, junto com aquelas pessoas que fazem parte fizeram um dia parte da nossa vida, né? Se eu vou reconhecer ou não vou reconhecer, isso é uma outra situação, hoje, né? Ninguém voltou para dizer, mas nós temos a oportunidade sempre de fazer com que a ressurreição seja uma experiência de fé no nosso coração e na nossa vida. É o grande mistério da nossa fé. E falar, por exemplo, da morte apenas, né, nossa vida não termina na morte, não significa que a gente vai voltar para viver, né? Mas significa o quê? De falarmos que a vida não termina ali na morte. Porque fala de vida eterna, as pessoas falam assim, né? Mas vai voltar? Mas vai não. voltar. Essa é uma outra doutrina da reencarnação, muito acreditada pelos espíritas, né? De que um dia vão retornar e vão reencarnar em uma outra pessoa, em uma outra realidade e assim por diante. Nós acreditamos na ressurreição, acreditamos que tudo aquilo que nós fizemos, né, de graça, de amor, um dia, no dia dessa conversa pessoal que vamos ter com Deus, né, na alegria e no amor, e vamos participar do convívio dos santos junto com Jesus Cristo. E é bacana a gente pensar também que eu acabo, talvez, desmerecendo a morte de Jesus na cruz. Se eu tiver que ficar vindo para pagar pelas coisas. Jesus já morreu, né, por Exatamente. nós, pelos nossos pecados. Ele já deu sua própria vida, né, para nos ensinar como devemos ser, aquilo que devemos realizar. Então, cada um de nós tem que ter a consciência, né, de testemunhar a sua vida cada dia mais e o melhor que puder. A gente sabe que, assim, na nossa caminhada, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ter determinada postura, né? Na nossa vida e tudo mais. O senhor disse, gastar o tempo com o outro, fazer boas coisas, né? Mas nem sempre é assim, na maioria das vezes, né? Eu falo, humanidade que rasga a gente, né? Porque tem a Deus que nos ajuda, mas tem a nossa humanidade que às vezes ultrapassa aquilo que Deus coloca em nós, né? E assim, eu não gosto muito de culpar a humanidade, né? Mas de fato é. E aí, também a gente começa a adiar, digamos assim, o tempo que a gente está, o que a gente está fazendo aqui e tudo mais, porque a gente sabe que lá no último momento, se a gente se arrepender, né, com Deus nós estaremos. Então, o próprio ladrão que morreu ao lado de Jesus, né, que pediu para que São Dimas, né, que pediu, né, para que Jesus, né, o ajudasse. E aí ele fala, ainda hoje estará comigo no reino de Deus. Isso. Ali é prova disso. Nós temos a experiência, Antonielli, de que quanto mais nós temos consciência das nossas limitações, quanto mais nós temos a oportunidade de receber e oferecer o perdão, mais nós estaremos fazendo com que o reino de Deus aconteça, né? E nesse sentido, o Papa Francisco vem nos ajudando em muito para que essa realidade, essa questão, ela fique de uma maneira muito clara. Nós estamos acompanhando a visita dele à Suécia, né? O pedido do perdão oficial da Igreja Católica Apostólica Romana aos luteranos, à confissão luterana, a esse carinho que o Papa tem, a esse pedido de desculpa pelas vezes não ter compreendido, né, a reforma de Lutero, que Lutero fez na igreja. Esse sentimento, por que nós não podemos seguir também? Né? Eu acho que o perdão ele é consolador, né? Talvez seja a grande libertação. Não existe mais graça e libertação, cura e libertação do que você
fazer e vivenciar o perdão na sua vida. E mesmo diante dos seus pecados, no último momento de agonia, de dor, de sofrimento, antes da morte, dela chegar e nos abraçar, nós pedindo perdão, nos arrependendo das nossas limitações, dos nossos pecados, mesmo assim, Deus sempre está disposto a nos acolher de braços abertos. Eu fico imaginando, né, o senhor falando isso, depois... A gente conhece vários casos, tem muitos filmes, né, que falam disso. No último momento a pessoa se arrepende, né? E aí Deus derrama a sua misericórdia. E aí eu fico pensando, quando se chega no céu, né? Eu não sei, eu vou até perguntar para o senhor, né, se existe céu, se existe inferno, se existe o purgatório, né? Mas eu fico imaginando a gente chegando no céu e quem vai nos receber de portas abertas? Nossa Senhora, sabe? Eu fico imaginando Nossa Senhora, o pessoal fala que é São Pedro, né? Que vai estar lá na porta. Tem a chave que do tem a céu. chave do céu, né? Mas aí você não está entendendo, Nossa Senhora vai estar lá. E eu fico imaginando justamente esse amor e essa intercessão de Maria. Tem uma cena do Alto da Compadecida, que na verdade é uma cena que eu gosto muito. Que justamente Nossa Senhora defende, eu esqueci o nome do personagem agora, defende esse personagem, que ele está indo para o inferno, né? E Nossa Senhora intercede por ele. João também. Grilo. É o João Grilo? Não era o João, é o João Grilo? João Grilo. Ele não vai para o inferno. Porque ele fala assim para Nossa Senhora, não, mas eu vou indo, eu fiz mesmo tudo de errado, sabe? E nessa hora o inimigo, o capeta, vai acusando ele. E ela falava assim, mas você fez, porque você passou fome. Ou seja, é um olhar diferente também, uma perspectiva diferente daquilo que nós somos. E que com certeza, eu tenho certeza absoluta, que quando a gente chegar no céu, Nossa Senhora vai estar lá, vai abraçar e vai nos acolher. Mas talvez essa seja a mentalidade que nós temos de céu, né? De inferno, de purgatório. Né? Vocês viram, assim, uma coisa que seja muito clara para que nós possamos entender o purgatório. Né? Isso é o Reginaldo, o padre Reginaldo falando. Eu acho uma coisa muito simples de explicar o purgatório, de uma maneira muito simples. Uma sala de espera. Uma sala de espera onde você vai ser purificado. Né? Uma sala de espera onde você vai fazer sua experiência pessoal de arrependimento da sua limitação, de arrependimento da sua fraqueza e o encaminhamento para a vida eterna. Né? Ali na imagem do filme ele coloca, né, de um lado as portas do inferno com o diabo acusando, né? Acusando tudo aquilo que fez ou deixou de fazer, ele fez isso, ele fez aquilo, tudo de errado, ele vai apontando os nossos defeitos, né? Mas ali no purgatório nós temos já a oportunidade de pedir perdão de tudo isso, de tudo aquilo que aconteceu conosco, de tudo aquilo que nós deixamos de fazer, para que o céu seja uma experiência infinita, o céu seja uma experiência de graça, né? Tem um monge agostiniano chamado Anselm Grün, ele é fantástico e ele tem um livro chamado O Céu Começa em Você. Né? Todos nós aqui, o céu começa em cada um de nós. É nós que fazemos as experiências do inferno se tornar experiências catastróficas na nossa vida. Quando nós deixamos de amar, quando nós deixamos de perdoar, quando nós deixamos de ser um sinal de graça na vida do outro, né? Nós temos a capacidade de fazer isso, porque no céu tudo é especial. No céu a graça de Deus brilha sobre a nossa vida e é por ela que nós estamos aqui. E a gente tem que temer mesmo o inferno, padre? Eu acho que no dia a dia nós fazemos da nossa vida um grande inferno. Né? Eu acho que é o dia a dia que muitas vezes... É claro, a gente tem aquela velha história no fogo ardente, onde existe toda aquela chama. Né? Eu acredito que o inferno ele começa à medida em que você deixa de amar. Né? A vida é um grande dom de Deus. Né? Deus nos deu a vida, nos fez homem e mulher para que nós pudéssemos procurar a felicidade. Né? Então tudo aquilo que muitas vezes nos impede essa felicidade e tudo aquilo que eu não aceito, não assumo, não faço a menor chance de fazer a vida do outro uma vida melhor, uma vida perfeita, tudo isso são sinais de inferno. Né? Tudo isso são sinais de calor, de dor, de sofrimento. Né? E a humanidade está cheia disso. Né? Ontem nós assistimos uma reportagem na TV de uma dentista que teve um carro fuzilado, por exemplo, né? Ontem no Rio de Janeiro. Ou seja, morreu ali com 30 tiros. É coisa de Deus isso? Né? E aí como é que fica? Né? Você tem que enterrar o seu ente querido de uma maneira bruta no dia de amanhã, que é o dia de finados. Como não lembrar de uma situação como essa? Né? Então são essas situações que nos fazem acreditar que cada dia mais o inferno também somos nós que realizamos. Nós fazemos a vida do outro o inferno. Né?
policiar justamente a maneira com que a gente caminha aqui, Sim. né? Deus nos deu o sopro da vida, que é para que nós tenhamos cada dia mais, sejamos um sinal de graça, né? Um sinal de amor, um sinal de bênção na vida do outro. Verdade. Vou dar outra pausa aqui, padre, para a gente poder dar a dica de hoje. Só quero falar com você em casa antes que no terceiro bloco nós vamos passar, tá? Os cemitérios, os horários das missas, para vocês ficarem a par de tudo e poder participar também. E hoje a nossa dica é sobre descascar o alho. Muita gente sofre muito na hora de descascar o alho, não é verdade? Então, assim, além de exigir da gente certa perícia, ainda deixa um cheiro nas mãos que não sai de jeito nenhum. Então, nós temos uma dica muito simples. Basta deixar os alhos de molho por 10 minutos em água fresca. E na hora de escorrê-los, você irá notar que as cascas sairão com facilidade, bastando apenas dar uma ligeira esfregada. Olha só que maravilha. Cheiro de alho na mão ninguém merece, né? Ninguém não merece. sai nunca da vida. Eles falam assim, não, é só você colocar em água corrente, mas é muito difícil sair. Então, tá aí a nossa dica para você não ficar, né, tendo que manusear demais. Bom para as donas de casa, para os donos de casa também. Para Dona Denise. Para dona Denise. Ela já faz isso. Já faz? Já. A dona Denise é demais, né, padre? Então, olha só. Então, essa é a nossa dica de hoje para você. Padre, nosso tempo está acabando, mas eu preciso fazer uma pergunta. Há muita discussão com relação de como nós estamos lá no céu. A gente está dormindo? Né? Porque tem essa discussão de que a gente morre, a gente entra num sono profundo e vai ficar assim até o dia do juízo. Uhum. Bom, é uma pergunta que não é tão fácil de se responder porque nunca ninguém voltou para contar. Para contar. Exatamente. Sempre um mistério de fé. Uhum. Né? Nós temos a tradição católica, a tradição cristã nos fala que o momento onde o nosso corpo deixa de viver, os sinais vitais deixam de acontecer, nós entramos então na graça de Deus, né? É por ela que nós vamos vivenciar o amor de Deus, nela que vamos participar do convívio dos santos, né? Eu quero acreditar que no paraíso seja um lugar muito bom de se viver, né? Um lugar onde nós temos a oportunidade de sempre crescer e ao mesmo tempo ajudar aquele que necessita. Dormir não dá certo não. Para a gente finalizar então, a gente tem as exéquias, né, que os padres fazem, né, quando a pessoa está no leito de morte, né? O que significa isso? Na hora do velório, desculpa. Isso, na hora do velório. Na hora do velório. A tradição cristã pede que no momento onde a pessoa está nessa passagem, né, e a morte ela deixa de ser um fantasma na nossa vida, à medida que nós acreditamos que ela é uma condição essencial para uma vida definitiva em Deus. Não existe outra maneira, né? E é por ela que nós estamos vivenciando essa vida definitiva em Deus. Então, nesse momento, nós fazemos uma oração, né, pedindo que Deus possa estar acolhendo aquela pessoa naquele momento, né, para que os seus familiares tenham a força necessária para superar aquele momento de dor, de tristeza, de luto, que possam erguer a sua cabeça, continuar a sua vida, sempre trazendo no seu coração as boas ações que aquele ente querido fez em nossa vida. E eu queria só lembrar que assim, em uma das aparições de Nossa Senhora também, se fala muito de rezar sempre o terço, na oração do Rosário, né? Porque essa oração, ela nos leva, é como se fosse uma escadinha de fato para o céu, né? Onde Maria estará junto conosco. E lembrando também que enterrar os seus defuntos, enterrar os seus entes queridos, é uma das obras de misericórdia também. É verdade. Né? Então nós estamos dentro dessa experiência. Fazemos às vezes sem conhecer e sem perceber, mas é uma obra de misericórdia também. É verdade. Vou pedir agora então uma bênção para o senhor, por todas as pessoas que estão assistindo a gente, aquelas que participaram conosco e também aquelas famílias que perderam entes queridos, gente que recentemente perdeu alguém que ama muito, pessoas que vivem no luto há muitos anos e não conseguem sair dele, que não conseguem se conformar com a morte, né? Que a gente possa ter também, para que a gente possa ter essa certeza de que a morte só é uma passagem, né? Que a gente vai se encontrar, todo mundo vai ressuscitar, que isso que para nós vale, o cristão que crê na ressurreição. Que Deus, na sua infinita bondade, abençoe e santifique a cada um de vocês que rezam conosco hoje, que nos assistem, e cada dia mais sejam iluminados pela graça divina, que amanhã, dia onde nós temos a oportunidade de lembrar dos nossos fiéis defuntos, seja um momento de trazer no íntimo de nosso coração a alegria daquelas pessoas que vivenciaram nessa vida conosco, que lá do alto eles possam estar velando e iluminando a nossa vida e sejamos cada dia mais uns para os outros sinais de graça, sinais de amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Amém. Padre, obrigada. Eu que agradeço. Semana que vem a gente se encontra. Até semana que vem. E você que está em casa, não saia daí que a gente já volta com as notícias de hoje.